Eu queria saber, assim, se minha mãe, pelo que ela está passando, se ela vai precisar de que seria bom para ela, um psicólogo ou um psiquiatra, porque ultimamente ela vive muito chorosa, tudo ela chora, até quando vai ao médico, ela fica o tempo todo chorando e contando, sabe? As coisas que vêm afligindo ela. E eu queria saber como é que eu faço para ajudar ela nessa situação que ela se encontra. Ó, na dúvida é sempre o psiquiatra. Na dúvida que você tiver sobre a condição de saúde mental, vai no psiquiatra. Porque o psiquiatra vai saber direcionar esse cuidado também. Se tem uma pessoa que está sempre triste, sempre deprimida, sempre chorando, que acha que não tem solução para as coisas, na dúvida é bom ir no psiquiatra, porque o psiquiatra avalia, poxa, o caso dela é um caso mais simples, que a terapia resolve, é um caso mais complexo, vai precisar de remédio, de terapia. Então, acho que o psiquiatra é sempre um primeiro ponto bom para sair. É que ela não está também conseguindo dormir também. Ela Sono, fala sobre isso também. imagina, pessoa que não consegue dormir, que está triste, precisa ir num psiquiatra, né? Precisa de uma ajudinha assim. Obrigada. Boa noite. Boa. Doutor, eu gostaria de saber quais as opções de terapia para pessoas que têm tendência ao suicídio. Então, a psicoterapia tem várias vertentes, né? Você está falando de psicoterapia, psicólogo, né? Várias vertentes. A que é mais indicada hoje é o TCC mesmo. Para vários transtornos é o mais indicado, TCC, terapia cognitivo comportamental. Mas dependendo do transtorno que a pessoa tenha, se ela tem um transtorno borderline, às vezes tem outros tipos de terapia que são importantes para essa pessoa, né? Transtorno borderline é um transtorno de personalidade que também cursa com descontrole de impulso. São pessoas que cometem muito suicídio, automutilação, e aí tem uma terapia chamada DBT, que essa é mais indicada, talvez, mas durante os estudos não tem tanta discrepância entre uma e outra, não, até. Mas na prática do dia a dia, algumas são mais indicadas, mas o TCC sempre vai estar em primeiro. E no caso da psiquiatria? Ah, psiquiatria? A psiquiatria é parte médica, né? A psicoterapia é psicólogo, mas a psiquiatria, essa aí sempre vai ter, não tem assim uma vertente igual ao psicólogo. A psiquiatria é sempre uma mesminha, né? Sempre é médico formado em psiquiatria. Psicólogo aí tem TCC, psicodrama, psicanálise, DBT, mas psiquiatra é sempre igualzinho. Claro que tem psiquiatras que vão saber mais de determinados transtornos, né? Mas sobre o suicídio pode ser qualquer psiquiatra. Boa noite. Você citou a situação de uma pessoa, a gente saber identificar e dizer que, como é que eu posso explicar? Estou nervosa. Se a pessoa está fazendo para chamar atenção ou não, né? A pessoa diz, eu vou me matar, e a pessoa fala, não, isso aí está fazendo para chamar atenção. Por quê? Porque eu já tive uma amiga que ela terminou um relacionamento e o namorado dela era, na época, era bem amigo da família, da minha família, dos meus irmãos e tudo. E aí, quando ela terminou esse relacionamento, ela ficou muito mal, e vivia dizendo que ia se matar, e isso afetou diretamente a mim, porque assim, eu não queria, né, que isso acontecesse. Então, eu ficava muito perturbada com essa situação, de vê-la daquele jeito, de tentar se matar, mas nunca foi às vias de fato. E aí a família via que eu ficava, como é que eu posso, a palavra não é aterrorizada, eu ficava muito preocupada, não dormia, não comia, então isso estava me afetando. E aí a minha família dizia, não, isso é ela que está fazendo para chamar atenção. E hoje ela vive muito bem. Mas assim, e sempre depois disso que eu passei, eu sou uma das pessoas que utilizo essa frase de que a pessoa, quando ela quer cometer o suicídio, ela faz. Talvez eu tenha esse pensamento pelo que eu já passei com essa minha amiga na época. Então, como a gente sabe identificar se uma pessoa está dando sinais de que realmente vai cometer suicídio ou se ela está fazendo isso para chamar a atenção
de uma outra pessoa para conseguir alguma coisa, enfim. Ó, o suicídio é um ato impulsivo, né? Talvez a gente não consiga julgar se é para chamar atenção ou não, porque numa dessa de chamar atenção ela consegue mesmo, né? Numa dessa de se cortar ou de tomar muito remédio, às vezes ela pode conseguir, infelizmente, se suicidar. Então, esse julgamento, talvez, de qual é a real finalidade, a gente não tenha tanta firmeza prática para dizer, não, tá chamando atenção, né? Não consegue não, já tentou tanto, não vai ser hoje não. Isso a gente não consegue tanto. O profissional, quando ele tem mais sensibilidade, ele consegue ver qual é o ganho secundário que a pessoa tem nessas tentativas. Mas na hora de uma tentativa suicida chega para você, é uma tentativa suicida. Independente da motivação, se é para chamar atenção ou alguma outra coisa, porque como um ato impulsivo, a gente não tem como desconsiderar isso. O suicídio é uma coisa muito grave. Então, mesmo que seja para chamar atenção, é uma tentativa de suicídio. Mas, claro, poxa, minha amiga tenta muito, muito, não consegue, está me afetando. A gente ajuda até onde a gente consegue também. Se está ali já te deixando adoecida, está te deixando triste, sofrendo até quanto, amiga, você não vai procurar ajuda, então eu vou procurar minha ajuda, e nesse momento eu não consigo me aproximar tanto de você. Se você ofereceu tudo que você tinha, você também tem que colocar-se à disposição da sua própria saúde, da sua saúde própria, para não adoecer e acabar entrando num quadro pior para você mesmo. A gente vai até onde a gente consegue, né? Mas assim, na época, eu era muito nova, eu tinha o quê? 15 anos. Então, eu não tinha essa maturidade, né, de saber separar. E também na minha mente era, se acontecer algo, a culpa é minha porque eu não estava lá para evitar. Então, foi bem complicado. Mas, obrigada. Quem mais? Olha ali. Ninguém fala nome, eu não conheço ninguém. Doutor, eu queria saber o seguinte, E o seu nome? Silvânia, Oi. é o seguinte, quem tem dependência emocional, mais tendencioso ao isolamento, ele tem essa tendência ao suicídio? Tem. Tem. E a dependência emocional tem a ver com problemas psiquiátricos ou não? Isso difere? A dependência emocional pode ser um sintoma de um transtorno psiquiátrico, sim, né? Pessoas que têm uma grande dependência emocional, às vezes tem algum outro transtorno ali que está Geralmente dessa tem. dependência, né? E ter um transtorno já é um fator de risco muito grande para suicídio, né? E essas pessoas que sofrem com essa dependência emocional são muito instáveis, oscilam muito, né? Tem muitos altos e baixos, e isso aí é mais arriscado, sim. Ok, obrigada. Aqui. Doutor, em relação ao atendimento do psiquiatra, ele acontece independente da vontade da pessoa? Porque, tipo, uma vez eu passei por uma situação que eu entrei em contato com o psiquiatra pelo WhatsApp para marcar para uma outra pessoa uma consulta. E ele questionou, essa pessoa, ela quer vir? E eu disse, não, estamos tentando. Aí ele disse, então eu não atendo. Né? Então, eu queria saber se esse atendimento, porque foi uma das coisas que foi colocada, né, que a gente buscasse essa ajuda, fosse com a pessoa, mas esse atendimento vocês realizam mesmo se eu levar a pessoa contra a vontade dela, ou só atende se a pessoa for de livre e espontânea vontade? É muito melhor quando a pessoa vai de livre e espontânea vontade. Mas podem existir casos, por exemplo, de a família entrar antes no consultório e falar: doutor, trouxe aí minha filha, enfim. Ela não sabe o seu psiquiatra. Estou falando que isso é clínico, ela vai passar numa consulta, a gente vai ajeitar aí porque ela tem muito preconceito. E isso pode acontecer, conversando com o profissional antes. Mas, claro, na psiquiatria também é a única especialidade que pode fazer a internação involuntária. A pessoa está lá em risco suicida, a família chega com ela na urgência, ela não quer ir. A família assina, ela fica internada contra a vontade dela também, né? Doutor Felipe, aqui. É possível a gente identificar sinais de depressão em um paciente ou uma pessoa idosa com demência senil?
Quais são esses sinais, sintomas? Então, é um desafio, né? Porque a demência deixa a pessoa muito letárgica, muito com as funções neurológicas muito diferentes de uma comparação com outra pessoa que não teria a demência. Mas a pessoa que tem uma demência senil, provavelmente, além da letargia, ela pode ter distúrbio de sono, ela pode ter aquele padrão de mudança de apetite também, que é um sintoma de depressão. Alguns outros sintomas que mais pontuais é aquela pessoa que, poxa, ela não era desse jeito, ela já tinha demência, mas foi ficando cada vez mais isolada, não quis mais participar de tanta coisa, aí tem uns sinais de quadro depressivo. Mas quando esses pacientes mais velhinhos, eles entram nesses quadros demenciais, às vezes os médicos já dão uma protegida contra o sintoma de humor também, porque é uma comorbidade comum que acontece com eles, né? Alguém? Doutor, meu nome é Diná, eu sou portadora de esclerose múltipla e fibromialgia. E tem um grupo aqui em Sergipe que tem muita condição de dor e a questão da incapacidade, né? E qual é, além do psicólogo, que eu vejo que eles procuram muito psicólogo, qual é o papel do psiquiatra nessa condição nossa, né, de dor constante? É porque muitas medicações, canabidiol, mas as dores, elas vão evoluindo. E isso mexe no psicológico da gente, né? Certo. Então, assim, qual o tratamento, no caso que você disse que a clínica faz, né? Se você trabalha com essa questão de dor. Então, imagina, a pessoa que sente dor 24 horas, essa pessoa não tem como ser feliz. A pessoa que vai sentir dor, ela vai se sentir triste, ela vai se sentir para baixo. Então, ela precisa ter uma proteção contra sintomas de humor também. Ela vai ter oscilação de humor, imagina. Fazer uma atividade mínima vai causar dor. Uma pessoa que vai ter uma incapacidade maior do que outras pessoas. Tem tratamentos que o psiquiatra faz, mas tem também tratamentos que o médico da dor hoje, que é um médico que tem sido muito falado, também faz. Mas tem antidepressivos que têm sensibilidade para dor também, que acredito que você já conhece alguns deles. Tem o próprio canabidiol também, que tem, dependendo da substanciazinha que você coloca ali dentro do remédio, se é THC, se é CBD, qual é o grau que coloca, traz uma sensibilidade boa para as questões dolorosas também. E além disso, hoje tem a própria neuromodulação também, que é um estímulo elétrico região cerebral que vai fazendo aqui em determinadas áreas do cérebro, e da onde você estimula, dependendo de onde seja essa estimulação, consegue ter um controle da dor também, que é a EMT. Essa também se faz muito. Aí pode fazer com o médico psiquiatra, o médico neurologista também faz muito, mas eu gosto muito do canabidiol, né? É uma substância mais natural, eu prefiro coisinhas mais naturais para tratamento, né? E o canabidiol tem uma naturalidade boa e tem poucos efeitos colaterais, né? Mas você trabalha com isso, O canabidiol? com a neuroestimulação? Trabalho, mas com essa específica de dor, lá não tenho não. Mas tem médicos aqui que tem. Obrigada. Quem tem mais? Quem tem mais pergunta? Ali. Boa noite, meu Boa. nome é Cris. Feliz? Cris. Doutor, Cris. como descobrir um transtorno de ansiedade em uma criança? Transtorno de ansiedade de criança? Sim. Criança agitada, criança que não dorme bem, criança que está sempre com os pensamentos a 1000 por hora, na escola não para. É uma criança que geralmente é ansiosa, né? Criança que desconta muita coisa na comida, está engordando rápido, é uma criança ansiosa também. Essas crianças dão esses sinais, né? Eles não sabem se comunicar tanto sobre isso, mas os sinais de observação, tanto na escola quanto em casa, e geralmente também crianças que têm pais ansiosos também, às vezes já é um indicativo de que ela possa ser ansiosa. Nesses transtornos mentais, a maioria tem algum grau genético aí também. Tá, obrigada. Boa noite. Oiê. Doutor, tem uma pergunta. Meu nome é Ezequiel. Como se lida com um jovem autista com chantagem emocional? Com chantagem emocional? Então, a pessoa que convive com autismo, ela tem que ter muitos profissionais ali para ajudar, né? Tem que ter o médico, tem que ser o psicólogo específico em aba, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Tem que ser uma criança que seja muito bem assessorada. Por exemplo, para quando tiver um comportamento desse de chantagem emocional dentro das terapias, o profissional
trabalhar esse comportamento específico ali dentro da aprendizagem dele. Então, precisa ter os outros profissionais, a equipe multiprofissional muito bem treinada para que essa criança minimize esse tipo de comportamento e tenha mais qualidade de vida durante o desenvolvimento dela. Mas precisa ter muitos profissionais envolvidos. Só médico, só essas coisas não resolve não, isso aí. Entendi. Obrigado, tá? Nada. Quem mais? Tem mais pergunta? Tem aqui. Boa noite. Oi. Meu nome é Karen. Oi, Karen. Eu tenho um neto autista. É. Quantos anos ele tem? 4. 4. Descobriu há pouco tempo, né? Não é uma sentença, tem tratamento. Tem como ajudar ele. E, no caso, com o tratamento, que ele já está sendo acompanhado. Ah. No caso, se com o tempo, ele melhora, assim, diminui. Avança muito. Avança. Desenvolve habilidades sociais, consegue trazer mais qualidade de vida, menos sofrimento, e com a família envolvida melhora mais ainda. Mas tem que ter muitos profissionais envolvidos. Tem que deixar essa criança ocupada durante todo o dia dela, para ele poder desenvolver essas outras habilidades. Certo. Se envolver com outras crianças. Com outras escolinha. crianças e com outros profissionais também, né? Certo. Tem muitos profissionais que precisam estar nessa equipe, não é só médico, psicólogo, não. Tem que ter muita gente. Certo, obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite. Quando eu tinha 21 anos, eu namorava com uma menina de 27. Aí, com o tempo, a família dela proibiu ela de namorar comigo e ela era meio maníaca depressiva. Ela tinha uma tia que tinha se suicidado e volta e meia ela falava nessa tia. Certo. E dizia que, quando ela estava deprimida, dizia que ia dar um belo presente para todo mundo. A menina? Sim. Ah. Aí a mãe dela proibiu de namorar comigo, por motivos que não vêm ao caso. E um dia ela me ligou, disse que ia se matar, que não aguentava mais, que ela não queria mais aquela vida e tá. E eu fiquei mais de 1 hora conversando com ela no telefone, até a família dela chegou e não fez o que disse que ia fazer. 1 semana depois, eu recebi o telefonema que ela tinha dado um tiro no ouvido. Você disse que é um ato impulsivo. Essa impulsão é renitente? É o quê? Renitente. Então, sem tratamento pode ser sim. Sem tratamento, essa ideia fica na cabeça há muito tempo. Precisa tratar, precisa procurar ajuda, precisa procurar médico, psicólogo, precisa procurar apoio da família, tem aqueles outros fatores, não deixar a pessoa só, deixar ela envolvida nas atividades da comunidade, fazer ela praticar a fé dela, todas essas coisas para que ela saia desse quadro. Mas sem tratamento fica martelando na cabeça, né? Obrigado. Nada. Quem mais? Tem mais dúvidas? Pessoal do YouTube tem dúvida? Hã? Entendi. Quem tem mais perguntas? Eu, doutor Felipe. Tem. É rápido. Pode falar. Doutor Felipe. Seu nome. Quem tem TDAH? Ô, Maiara. Quem tem TDAH... Percebi. Estudos... Quem tem TDAH, estudos dizem que são pessoas tendenciosas à depressão. Eu tenho dentro disso, eu tenho outra pergunta. São tendenciosos também a questões emocionais, a dependência emocional? Porque alguns estudiosos dizem que o TDAH tem tendência para a depressão, da mesma forma alcoolismo, uso de drogas e etc. Eu queria saber também se existe essa dependência emocional. Então, a pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TDAH,
É uma pessoa que está num grupo de neurodivergentes, a pessoa que enxerga o mundo de um jeito muito diferente. TDAH, autismo, síndrome de Down, síndrome genética, dislexia. Vem um mundo de um jeito diferente das pessoas que não têm essas condições. Então, são as pessoas que podem sim vivenciar as emoções de uma maneira muito intensa. É aquela pessoa que às vezes troca de emprego 10 vezes no ano, aquela pessoa que não consegue ter um namoro fixo assim tão certinho, aquela pessoa que tem esse descontrole para as emoções sim, porque vai ter uma impulsividade maior, não só nas ações, como também nas atitudes de relacionamento, de trabalho, de escola, dessas outras coisas. Então, além da depressão, pode ter mais ansiedade, mais transtorno de sono, esses outros também, por drogas e álcool também é muito comum, transtorno por vício de jogo também ultimamente tem aparecido muito, né? Então, o TDAH e todas as doenças, ter uma doença psiquiátrica sempre é fator de risco para ter outra doença psiquiátrica. É muito difícil que seja uma doença só que a pessoa tenha, sempre é mais de uma, a maioria das vezes é mais de uma, né? O TDAH pode ter como comorbidade a dislexia? Pode. A dislexia é diferente porque ela vai ser mais a nível de escrita, né? E o TDAH pode ser sim, ela tem hiperatividade, desatenção para tudo da vida, e na parte da conexão com a escrita, que é a dislexia, ela também tem esse transtorno para interpretar os sinais também. Tem mais. Meu nome é Francisco. Em alguns casos, depressão, ansiedade, o pessoal se torna agressivo, principalmente com pessoas que convivem. Como a gente pode se aproximar e reatar essa relação? Muitas Imagina. vezes difícil. Eu ando muito triste, muito deprimido, meu sono não tá bom, acordo já sem vontade de fazer nada, de trabalhar, a pessoa da minha casa tá falando, vai, você tem que sair, você tem que levantar, você tem que procurar ajuda. Pô, não tem como eu não ficar chateado, não tem como eu ficar irritado, não tem como eu ficar agressivo, eu vou ficar agressivo. Como que quem tá do lado pode conviver com essa pessoa? Além de compreender, que eu sei que muita gente realmente compreende, eu sei que realmente é difícil estar com uma pessoa que está sempre irritada ou que está sempre triste, tem que fazer com que essa pessoa faça tratamento. Gente, o tratamento muda a vida dessas pessoas. O tratamento, se um remédio não deu certo, às vezes tenta outro, tenta outro, tenta outro. Alguma hora vai dar certo dos tratamentos. Tem tratamentos que são muito bons. Tem que fazer tratamento, tem que incentivar essa pessoa a se cuidar, a se tratar. Se está trazendo alguma morbidade para a família está entrando num quadro depressivo também por alguma coisa, poxa, trata a família também, faz uma terapia em família, alguma outra coisa, mas tem muitas ferramentas que dão para ser usadas aí num caso desse. A compreensão é a primeira, eu sei que a maioria das pessoas compreende bem, mas também incentivar o tratamento dessa pessoa, que ela siga certinho, que o tratamento não é só remédio, tem terapia, tem atividade física, tem bom sono, boa alimentação, ter bons amigos, pegar a luz do sol, ir para a sua igreja, essas outras coisas também fazem parte de um tratamento psiquiátrico, né? Não é só remédio não, viu, gente? Fica achando que é só remédio. Meu nome é Carlos. Eu gostaria de saber o seguinte. O senhor é o pai de Lucas. Diante... Hã? O pai de Lucas. Diante de tantos casos que têm ocorrido, né? O que a psiquiatria está... O Conselho de Psiquiatria está fazendo para atingir esse público que é crescente, né? Eu acredito que esse diagnóstico que está aí é irrisório comparado aos casos que têm ocorrido. Até porque as pessoas não sabem a quem procurar. Então, eu acredito que o SUS, né, deveria atender esse público-alvo que é tão gigantesco, né, que eu acredito que não tem feito nada, ou tem feito alguma coisa. Então, essa campanha que a gente fala em setembro, o Setembro Amarelo, é uma campanha do Conselho Federal de Psiquiatria, da Associação Brasileira Muito de assim, Psiquiatria. mesmo assim, essa campanha amarela, né, do Setembro Amarelo, muito pouco divulgada, né, cá para nós, né? Então, é por isso que eu estou perguntando. Tem que ter algo assim, sabe, incentivadora para que a pessoa que esteja com essa enfermidade venha procurar um psiquiatra. Sim. Né? Precisa... Até então, as pessoas se temem por falta do custo operacional do tratamento, né? Então, as pessoas se afastam, ficam longe disso e nem quer, nem imagina que possa ter um tratamento suficiente para aquele problema que ele está a passar, né? Realmente, a psiquiatria ainda é uma especialidade muito marginalizada e poucas pessoas têm acesso, né? Além de terem poucos profissionais no SUS. São pouquíssimos psiquiatras disponíveis.
Isso tem que mudar, sim. Tem que atrair mais profissionais, fazer a valorização desse profissional, expandir a rede, entender que o médico sozinho não faz nada, precisa de psicólogo, precisa de enfermeiro, precisa de equipe de saúde da família atuante, precisa de agente comunitário de saúde que vá na casa das pessoas, pergunte, poxa, você está bem? Precisa de assistente social, precisa toda uma equipe, né? E isso aí a gente tem que ir mudando aos poucos mesmo. Já era para ser muito melhor, porque no papel é para funcionar muito bem, mas quando a gente vai ver na prática mesmo, né? Quando a gente vai para a fila do SUS de manhã cedo para pegar uma ficha, quando a gente vai para a fila para pegar o profissional especialista, não só o psiquiatra, outros profissionais também. É uma fila muito grande e isso desestimula. A pessoa, quando eu trabalhava no SUS aqui em Aracaju, tinha gente na fila de 2 anos, se não tinha ido no psiquiatra 2 anos, a pessoa já está com um quadro muito pior. Eu falo assim, foi o seguinte, quando teve a Covid, né, da Covid, deveria ter alguém no caso, o SUS, né, deveria atender esse público, né, que, meu irmão, foi muita gente que foi embora. Então, essa Covid deixou muita gente depressiva, né? Sim. E ansiosa, né, preocupada muito, né? com o amanhã, será que eu vou morrer? Entendeu? O Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Depois disso, o que eu recebo de gente também que piorou na pandemia é enorme. Gente que fala, nossa, foi na pandemia. Tem muita gente. Não, eu estou falando isso porque eu não vi nenhuma ação, justamente em termos de propaganda, em cima sabe? Uma campanha assim, no mês de setembro, só tem em setembro, e o restante do ano, entendeu? E para atingir esse público-alvo, será que teve incentivo na divulgação na televisão? Olha, você que está depressivo, você que está assim, devido à Covid, não teve nenhum foco em cima desses casos, entendeu? Por isso que eu estou falando. Eu acho que deveria ter uma divulgação maior, não sei se o conselho, por isso que eu estou dizendo, o Conselho de Psiquiatria deveria estar, sabe, agilizando esses pontos para que a coisa fosse mais divulgada para trabalhar em cima dessas pessoas, né? Porque é alarmante a quantidade de pessoas morrendo aí, né? Como o senhor disse, são números para baixo aí, né? Tem números que não estão nem notificados, infelizmente, né? Mas aí é mais uma vez a importância da gente propagar essa mensagem que está sendo dita aqui, né? Falar disso com outras pessoas, já que a gente não tem essa divulgação muito ampla quando a questão é saúde mental. Todo mundo aqui que está escutando, está presenciando, saber falar sobre isso com outras pessoas, isso é muito importante, tá, gente? Estou contando com vocês também, viu? Oi. Tomando as palavras de Carlos, assim, tem o CAPES, só que infelizmente não tem a divulgação correta na TV, nas redes sociais também sobre a questão, o trabalho do CAPES, porque eles atendem tanto pessoas com transtornos, como também pessoas que têm problema com álcool, com a droga, e até mesmo com a depressão. Só que, infelizmente, o SUS não elabora uma campanha o ano todo, só faz em setembro, e olhe lá. Sim, tem o CAPES, tem, por exemplo, a pessoa que chega, estou com problema mental, quero usar o SUS, a porta de entrada sempre é a unidade de saúde, a UBS. Vocês têm que passar pela consulta com o médico primeiro, o médico do posto, e aí o médico, se ele não conseguir resolver, aí ele direciona para o psiquiatra ou para o CAPES. Então, sempre a porta de entrada vai ser a UBS, tá, gente? Doutor, o Catiane. Oi, Catiane. Uma pessoa diagnosticada com ansiedade forte, com toque, perfeccionismo, ele pode ser tendencioso a uma depressão posteriormente? Pode. São condições que são irmãs, né? Tanto que o tratamento é bem parecido. Usa antidepressivo também para essas questões. Acho que sim. Precisa ter atenção, sim, sobre isso. Mas o tratamento é bem parecido. Os mesmos remédios que usam para toque, qual foi outra? Ansiedade, usa para depressão também. Mas isso se torna uma regra da pessoa que não, tem isso? Não é regra, não. Nem todo mundo regra, que tem essas coisas desenvolve. Não. Doutor Felipe. Oi. Tudo bom? Meu nome é Renison. Eu tenho uma dúvida. Eu já ouvi falar sobre sintomas, eu já ouvi falar sobre levar a pessoa, estar disponível a pessoa, né, não julgar, que levar a consulta, né, não a força, né, de preferência que ela tenha boa vontade de ir. Mas me diga uma coisa, quando a gente vê claramente sintomas depressivos em uma pessoa e ela não aceita isso, qual é o limite
do respeitar? Qual é o limite do insistir um pouco mais, de oferecer ajuda? Tem algum limite para isso ou acaba se tornando prejudicial? A gente vendo que a pessoa está definhando, que a pessoa está mal e a gente oferece ajuda e não aceita e oferece ajuda. Qual o limite da gente que está vendo essa situação? Acho que você tem que chamar mais atores nesse processo. Você tem que chamar mais gente para falar sobre isso com essa pessoa. Imagina, a pessoa tá todo mundo falando, minha irmã falando, meu irmão falando, meu marido falando, minha vizinha falando que eu preciso de ajuda. Uma hora ela vai querer ajuda. A gente é uma média mais ou menos das 6 pessoas que a gente mais convive. Se as pessoas que a gente mais convive estão falando que eu preciso de ajuda, que foi pro psiquiatra, foi pro psicólogo, melhorou, uma hora eu vou querer ir. Então precisa chamar mais atores para isso. Colocar isso com mais naturalidade, que essas pessoas consigam indicar também a necessidade desse cuidado. Uma hora ela vai querer ir. Certo, mas é saudável deixar a pessoa confortável ou continuar insistindo? Eu acho que tem que continuar insistindo. Continuar insistindo. A gente não desiste de quem a gente ama, né? Tem que continuar insistindo, sim. Quem mais? Obrigado. Não sei se você vai saber me responder. Sobre doenças psiquiátricas desenvolvidas no trabalho, né? Carlos citou a Covid, mas tem várias atividades que já estão desenvolvendo essas doenças psiquiátricas e aí o funcionário acaba se afastando e não recebe suporte da empresa. A empresa tem responsabilidade para dar esse suporte ou vai para o INSS e a pessoa fica com as consequências? Então, depende da empresa, né? Tem empresa que vai ter um serviço de saúde muito bem estruturado e vai conseguir ajudar essa pessoa ao máximo, mas tem algumas outras empresas que tratam o trabalhador só como um número mesmo, né? Coloca outra pessoa no lugar e resolve. Mas para esses afastamentos ocupacionais tem um limite para conseguir que não seja pelo INSS. Acima de 14 dias sempre vai ser pelo INSS. E para conseguir esses afastamentos maiores, às vezes tem que ir num médico externo da empresa, né? Para ele passar uma avaliação, passar o tratamento certinho e com a necessidade do afastamento conseguir o relatório mesmo. Mas a empresa não tem muita responsabilidade tanto nesse cuidado de saúde não, até. Empresas que são bem estruturadas, que ligam mesmo para a qualidade de vida do trabalhador, essas são boas de se trabalhar e geralmente dão um cuidado maior, né? Ok, obrigada. Nada. Eu tenho mais uma Oi. dúvida. Doutor Luiz, que é uma realidade que eu convivo, eu sou professora da rede pública e da rede privada. Na rede pública, os meninos que precisam de tratamento, eles demoram um pouco a conseguir esse tratamento, mas alguns conseguem. E aí algo que tem me chamado a atenção de um tempinho para cá é o afastamento desses meninos do convívio social, do convívio na escola. E eu fico me perguntando, poxa vida, mas será que não é pior? E eu não entendo, não é? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Essa linha, sabe, que existe entre manter aquele aluno no convívio dele na escola e por que de um tempinho para cá eles têm sido tão afastados da escola. A gente tem recebido, né, os relatórios dos médicos psiquiatras e tem lá dizendo, né, que o aluno ficará por tempo indeterminado em casa, né? Esse ficar em casa realmente é o melhor? Se aí o médico colocou mas assim, na minha cabeça fica a interrogação. Por que afastá-lo do convívio com os outros colegas, com a gente, tirá-lo desse convívio social? Se uma das coisas que o senhor colocou ali foi justamente a pessoa ter esse amparo, né, ter esse convívio social. E em que momento é preciso romper com esse convívio? Em que momento continuar tendo esse convívio se torna um perigo para aquele indivíduo? Então, com criança é diferente, né? A criança não tem os instrumentos que os adultos têm para enfrentar problema. São adolescentes. Adolescentes? Esses também ainda não têm muita coisa desenvolvida. Então, são muitos contextos, né? Mas, por exemplo, quando o médico chega lá e fala, olha, essa criança vai ter que ficar afastada há um tempo, às vezes ficar na escola acaba sendo muito danoso para essa criança, ou por uma questão de bullying, ou porque ela se onera muito ali durante o dia, chega em casa estressada, quebrando tudo, a gente percebe que não é um momento bom
para essa criança estar na escola nesse momento. Vai trazer mais dano do que benefício. Não vai aprender tanto, não vai deixar os colegas aprenderem tanto também. Então, por um tempo, às vezes tem que afastar mesmo. Pô, tem um caso mesmo de uma paciente em outro município que eu trabalho, que ela sofreu um bullying imenso na escola. Imenso, ela não consegue nem ir para a escola ainda. Aí ela está afastada há um tempo. Tem crianças autistas, vão para a escola e não conseguem desenvolver nada. Eles ficam afastados um tempo porque às vezes em casa tem outros profissionais que conseguem dar um suporte também. Então acaba sendo muitos contextos, depende do transtorno, depende do nível de suporte familiar que essa criança tem, depende de como é o ambiente escolar também, de quais são os gatilhos que essa criança traz, mas quando tira ele do contexto um tempo, é para acabar desenvolvendo outras habilidades que na escola ele não conseguiria desenvolver por estar ali imerso naquela realidade, né? É tirar para que já ele volte num estágio melhor da vida dele, né? Entendo. É porque lá, no meu caso específico, isso aí que o senhor falou seria o ideal, né? Que em casa eles tivessem esse apoio e tivesse essa rede, né? Só que são situações que a gente sabe que em casa não está tendo esse apoio, não está tendo essa rede, e mesmo assim a gente não tem muito o que fazer porque a gente foi separado, né, desse convívio com eles. Mas obrigada. Às vezes o médico trabalha no ambiente ideal ali, acha que tudo vai dar certo, mas na prática é muito diferente mesmo, né? Meu nome é Elaine. Como? Elaine. Pronto. Doutor, entre 2021 a 2022, eu passei por tratamento relacionado à ansiedade. Certo. Nesse período, eu passei por psiquiatra e por psicólogo. Continuo indo com a psicóloga. Hoje bom, não né? mais presencial, mas online. Mas, assim, eu tenho uma dúvida aqui. Os sinais de ansiedade, eles podem variar. Por exemplo, eu até comentei com ela, na última sessão que tive com ela, que assim, a minha ansiedade está diferente de antes. Os sintomas, quando eu começo a ficar ansiosa. Por exemplo, antes eu sentia muita falta de ar. Falta de ar horrível. Hoje eu não tenho mais falta de ar. Porém, eu sinto uma coceira, uma tosse imensa e um aceleramento no coração muito forte, mais que antes, né? Quando a questão da ansiedade está um pouquinho elevada. Aí, essa é uma das questões, uma das perguntas, e a outra pergunta que eu tenho para dizer assim, eu fui diagnosticada com ansiedade, mas uma pessoa com ansiedade também, ela tenta tirar a própria vida, porque eu tentei tirar a minha própria vida 4 vezes, durante esse período de ansiedade que eu passei. Pode sim, qualquer transtorno psiquiátrico tem esse risco de suicídio, sim. Independente se é ansiedade, depressão, qualquer um deles tem risco. Mesmo que seja uma ansiedade leve, é um momento de impulsividade dentro da sua condição. Pode acontecer, sim. Qual foi a outra mesmo? A outra pergunta? É a questão dos sinais Oh. da ansiedade, se elas vêm Pode diferenciadas. variar, sim. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, o nosso corpo libera algumas substâncias. E às vezes essas substâncias fazem com que a gente tenha formigamento, palpitação, falta de ar. O corpo se prepara para fugir. Está vendo um medo, alguma coisa que não vai existir, mas enfim, na cabeça acha que existe. E a nossa mente controla tudo do nosso corpo, né? Todos os outros sintomas podem sim ser pela mente. Por exemplo, tem pacientes que vão falar, doutor, estou ansiosa, tem uma dor de cabeça horrível, já fez todos os exames, não acha nada no exame. Uma dor de cabeça que só ela sente. E pode ser um sintoma também. O corpo mimetiza muita coisa, independente de se você tem ansiedade ou depressão, sintomas somáticos podem ser presentes, sim. E aí podem variar de pessoa para pessoa, infinidade de coisas. Né? Eu novamente. Em relação à questão da internação de uma pessoa, Certo. fiquei um tanto preocupada nessa questão se a família quiser internar, interna. Sim. Como assim? Fale-me mais sobre isso. Pessoas que têm indicação de internamento, por exemplo, pessoa que está em risco suicida, tem indicação de internamento, passou pela avaliação psiquiátrica, tem internação, aí chega lá, doutor, não quero. Mas a família, risco suicida, o médico indicou internação, não quer, a família assina lá o documento, a pessoa fica internada. A psiquiatria é a única especialidade médica que pode tirar a liberdade das pessoas a partir de um relatório, né? E risco suicida, a indicação é internação, não tem outra indicação, tem que internar. Tem que proteger a vida dessa pessoa. Eu falei assim, no caso a pessoa precisa levar alguns relatórios, a família, né?
Não, a Não é avaliação do nada. passa pela avaliação, né? Não é a pessoa chegar lá e falar, trouxe para internar aqui, pega. Não, aí não vai não. Não é? Fique tranquila. Fiquei preocupada, Não né? vai fazer. Fiquei. Depois da avaliação, com risco de uma doença psiquiátrica grave, ou aquelas pessoas que têm transtorno bipolar, está em crise de mania, aquela pessoa com humor muito elevado, que pode colocar em risco a vida de outras pessoas, agredir alguém, enfim, que quer vender tudo dentro de casa, ou então contou aquele dinheiro no jogo do tigrinho, já perdeu tudo. Essas pessoas têm uma condição para ser internadas, e se elas não quiserem, contra a vontade delas, pode sim a família se responsabilizar, assinar os documentos lá e só sai quando tiver boa, quando tiver melhor. Tem mais? Aqui. Boa noite. Pô. Meu nome é Sara. Eu sou a mãe de Sofia. Olha. E eu queria falar sobre, assim, uma orientação, né? Porque Sofia, ela começou a fazer terapias desde os 2 anos e meio de idade, que ela fazia com fono, terapeuta ocupacional, psicólogo. E recentemente eu voltei para um neuro dela, e a neuro tinha passado a melatonina, porque eu tinha reclamado em relação ao sono dela. Só que eu percebi que Sofia, quando ela começou a tomar melatonina, ela começou a ter muito, eu não sei se é sonambulismo, que é acordar constantemente na madrugada. E mesmo após retirar, ela continua tendo essa questão de acordar constantemente à noite, mesmo que você fale, ela se levanta na cama, você fala, ela não atenta que é você de jeito nenhum. E depois volta. Constantemente isso todas as noites. E eu percebo que ela tem uma hiperatividade. Porém, a neuro dela disse que se ela fosse uma pessoa muito hiperativa, ela iria verificar no primeiro estado se ela ia ficar muito quieta ou agitada na sala. E eu queria, assim, uma orientação, porque eu não sei se isso está relacionado à ansiedade dela, porque ela é uma pessoa muito hiperativa o dia todo, ela pode estar cansada ao extremo que for, ela não dorme. E quando dorme, ela tem esse probleminha de não relaxar, mesmo com a melatonina que a doutora passou. Não é todo mundo que se adapta à melatonina, não. Tem pessoas que não tem melhora nenhuma, inclusive até pioram. Não é todo mundo que dá certo com melatonina, não. Entendi. Então, esse caso dela pode ter sido por conta da melatonina que ela piorou, porque ela não toma mais, mas mesmo assim ela continua tendo esse Eu problema. acho que pode ter contribuído, mas hoje mais não, talvez, né? Hoje talvez seja um outro caso mesmo, um transtorno de sono que tem que tratar. A melatonina não funcionou, agora tem que ver outras coisas, né? Se ela é muito agitada, muito ansiosa, o cérebro dela não para, né? Então aí tem que tratar de outros jeitos, se não funciona com melatonina. Melatonina é bom que é naturalzinho, mas aí tem outras coisas que pode tentar também. Entendi. Mas isso aí está relacionado à ansiedade? Pode ser um quadro ansioso, mas também não. Pode ser um transtorno de sono isolado também. Entendi. Sonambulismo às vezes é um transtorno de sono também, que não tem tanto... Não quer dizer que a pessoa ansiosa vai ter isso ou só tem isso quem é ansioso. Pode ser uma coisa isolada também. E nessa fase de desenvolvimento de criança pode acontecer muitas coisas. Entendi. Quer dizer que ela vai ter isso a vida toda também. Entendi. E outra pergunta relacionada à ansiedade. Eu nunca tive um diagnóstico em relação à ansiedade, porém na minha família tem casos de depressão, já teve casos de suicídio da parte do meu pai. Porém, teve uma época, principalmente na pandemia, que eu comecei a ter muita crise de ansiedade ao ponto, tipo, de se eu sair para algum lugar, eu ter fobia de não ficar naquele lugar, lugares que tem muita gente. Só que eu queria saber que eu sinto constantemente um cansaço. Fiz exames, tomei o que faltava, que era a vitamina D, e mesmo assim eu sinto esse cansaço, esse sono ao extremo, mesmo que eu descanse, mesmo assim eu sinto como se eu tivesse muito cansaço. Nesse caso, eu teria que procurar algo específico, psicólogo, eu sei, mas teria necessidade de tomar algum tipo de remédio, porque eu sinto um cansaço ao extremo, mesmo diariamente, mesmo após ter feito os exames e tomado todos os remédios que foram orientados pelo o próprio médico mesmo. Ó, você trabalha Trabalho para mim mesmo em casa. e tem uma filha de 4 anos. Isso. É comum se sentir cansado. Às vezes a gente quer se sentir super-herói também, né? Mas o nosso corpo, por exemplo, o corpo de cada um de vocês é igual ao corpo da sua avó, da sua bisavó. É um corpo que é frágil. Se a gente coloca muitas demandas ao longo do dia, a gente vai ter esse cansaço, vai se sentir
para baixo, vai se sentir meio triste, não vai conseguir fazer todas as coisas que quer fazer. Às vezes a gente se cobra muito também. A gente quer ter um dia de 48 horas num dia de 24. A gente não consegue. Tem que ser bonita, espiritualizada, tem que fazer tudo de bom e do melhor. Às vezes a gente não consegue mesmo. Quando a gente se cobra muito, se compara muito com os outros, a gente acaba cabendo numa forma que não é nossa. Mas claro que existem suplementos que ajudam a ter mais vitalidade, ter mais energia, algumas vitaminas específicas, alguns suplementos naturais específicos que vão te deixar menos cansada. Mas se você tem uma rotina que te cansa, é natural que você se canse. Não adianta esperar que você seja uma Mulher Maravilha também, porque isso não vai conseguir. Certo. Outra pergunta em relação à Sofia. A ansiedade, ela pode provocar a falta de comer, a vontade de comer? A falta? Vamos explicar. A Sofia, ela me dá muito trabalho em relação à alimentação. Ela não come praticamente. Ela é muito seletiva ao extremo. Ela só quer comer carboidrato. Macaxeira, frango e pão. Então, eu queria saber se isso está também relacionado a algum tipo de ansiedade. Pode acontecer. Pessoas com ansiedade podem ter ou pouca fome ou muita fome. Mas eu não acho que tenha tanto a ver, não, né? Se é mais uma seletividade do que não é mais seletividade. Sim. Se der, tipo, qual que ela gosta? A empinha? Não entendi. Ela gosta de quê? Macaxeira, Se der pão, macaxeira, ela come muito? só come isso. Ah, entendi. Então ela tem mais seletividade do que falta de fome, né? Isso. Acho que não tem tanto a ver com ansiedade, não, isso. Entendi. Acho que é uma questão específica do paladar de alimentação dela, da seletividade. E aí tem nutricionistas que são específicos para a seletividade alimentar, que vão te falar receitinha de, por exemplo, como você deixar a carne mais parecendo uma farinha de carne, colocar nas receitas para ficar mais proteico, como você ir introduzindo cada alimento aos poucos. Tem nutricionistas que são específicos para isso. Talvez se for um nutricionista comum, ele não saiba tanto, mas alguns nutricionistas que estudam só isso, aí tem bastante mesmo. Obrigada. Quem mais? Tem mais Doutor, pergunta? Cadê? a gente sabe que em alguns países a eutanásia ela é liberada, né? Por que a eutanásia não é considerada suicídio? Se a própria pessoa que comete um suicídio, ela escolhe, mesmo que seja um ato de impulso no momento, mas ela escolheu aquilo, né? E na eutanásia ela também escolheu, embora ela esteja passando por alguma situação que ela ache, né, que não tem mais jeito. Então, assim, eu queria saber o que você pensa sobre isso. O suicídio é um caso desenfreado, né? É um caso que não tem muito motivo. A eutanásia nesses países, para ser permitido, tem lá as regras específicas, né? Eu quero morrer, vou viajar para a Suíça, me matar lá. Não, ainda não pode isso. Tem os casos específicos, pessoas que têm sofrimento grave, doenças incuráveis, que aí passam por todo aquele protocolo lá para serem aceitos, né? Suicídio não. Suicídio é uma coisa que é de um sofrimento grande, geralmente por algum transtorno mental, motivo por impulsividade, enfim. E essas eutanásia, lá nesses países que permitem, né? Tem lá as regras específicas, né? Todo mundo que consegue. E ainda passa pela avaliação lá, né? Suicídio humanizado? Será? De eutanásia eu não conheço muito não, até. Que mais? Aqui. Novamente, doutor Felipe. Eu sou professora de uma creche e eu fiz um curso, não pós-graduação, mas foi um curso do ABA, né? Do método ABA. E dentro da creche eu tinha um aluno, eu ainda estava na sala de aula, eu tinha um aluno, e esse aluno ele era não verbal, tinha seletividade alimentar, tinha algumas restrições em ambiente social. Certo. E como eu estudei o ABA, eu comecei a introduzir o ABA. Tudo aquilo que eu aprendi, eu trazia para as minhas auxiliares. Tudo que eu aprendi, eu trazia para o apoio. E hoje, Arthur come, Arthur fala. Ainda não é verbal, né? Não é, a gente tem essa técnica não verbal e não falante, né? Ele fala algumas palavras soltas, a gente ainda está incentivando e estimulando a ele. Ele só apontava, ele só apontava. Tudo que ele fez. E não tinha nenhuma reação. Aí a gente foi utilizando o método ABA para conquistar.
E dentro da seletividade alimentar, a creche tem um refeitório e todos os alunos comem naquele refeitório. E eu comecei a observar que ele tinha repulsa de estar presente ali naquele momento. Então, eu comecei a observar e eu disse assim, vamos fazer um teste. Comecei a observar, oferecer frutas no pátio. Do pátio, eu passei para dentro do ambiente ali do refeitório. E fui estimulando. Ele não queria o prato, não queria a colher, não queria comer a comida da creche. Então, o que foi que eu observei? Eu vou sentar do lado, a minha ideia, né, vendo no meu tino assim, vou sentar do lado dele e vou começar a estimular ele a comer. Então, eu fazia, que gostoso, nham, nham, nham. Fazia assim. E aquilo dali ele ficava olhando, me observando, né? Aí foi uma vez, foi a segunda, a terceira. E eu cheguei a ofertar. Na quinta vez, eu ofertei o prato. Eu não, o apoio, né? Ofertou o prato. E a gente sentou do lado dele. A partir daquele momento, a gente começou a sentar. A gente sempre sentava e sentou do lado dele e a gente ficou observando. Aí ele foi pegando a colherzinha e ficava olhando e jogava. Pegando e jogava. Já foi o primeiro teste. No segundo, ele já começou a se alimentar, que já foi um passo gigante. E a gente ficou muito feliz, porque o método ABA funcionou. Para mim, funciona. E hoje em dia, não sei se o senhor sabe, mas recentemente, no início da semana, foi entregue um relatório no Ministério falando que o ABA, né, por uma associação de autistas, fez um relatório entregando para o Ministério, falando sobre o método ABA, que era um método de doutrinação, que era um método que não incentivava, que era um método que as crianças eram citadas como se fossem robôs. E muitas pessoas, né, o Luciano Lacerda, a Mayra Gaiato, que são os profissionais que eu estudo e que tenho confiança a partir de todos os estudos, né, que eles trazem, e começaram a debater, né, sobre o método ABA. E tem pessoas que têm o ABA naturalista também, né? Que aí vai seguindo um ramo. Mas tem especialistas que não se utilizam do método ABA porque acham que aquele método é invasivo, que não permite que a criança tenha a sua própria identidade. Eles formulam dessa forma. Eu queria que o senhor desse uma palavra sobre essas questões. Pois é, o ABA é um método mais indicado hoje para os profissionais que lidam com autismo, né? Que bom que você estudou isso. É importante que mais gente conheça e mais gente consiga aplicar, né? Para ajudar essas famílias que têm um sofrimento grande para lidar com suas crianças. Quanto mais profissionais saberem de ABA, o ABA é uma terapia específica, né? São profissionais, por exemplo, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, que estudam um tipo de terapia baseada no comportamento da criança. Aí se chama ABA. Tem outras, mas a ABA é a mais famosa. E aí, às vezes o que ocorre é porque tem muita criança autista hoje em dia. E aí está se pedindo muito. Os planos de saúde acabam sofrendo, né? Porque eles não conseguem pagar tanto isso. Embora eles lucrem muito, eles falam que não conseguem pagar os profissionais. Então, quando a gente vê atitudes dessa de sair esses papéis, assim, a gente tem que entender o que está por trás disso, né? Quem é que está fazendo essas coisas? Quem é que está incentivando isso? Mas funciona muito. Claro que o ABA precisa de uma carga horária muito, muito grande. Não adianta criança fazer 2 horas na semana que não melhora. Tem que fazer 20, 40, um monte de terapia ABA, né? Senão o ABA bem feito não existe desse jeito. Mas que bom, parabéns que você está fazendo o ABA. Isso é muito bom. O que mais? Quem tem mais? Quê? Eu, Paula. Eu lembrei aqui, doutor, de um acontecimento que uma amiga minha, eu percebi, né, que a filha dela tinha autismo. E eu conversei com ela sobre esse assunto, mas ela não aceitava. Que tem mães, né, que não aceitam. Não quer de jeito nenhum que o filho tenha autismo. Não sei porquê, né? Essa rejeição, porque eu não vejo dessa forma. Né, que tem mães que acham que é uma coisa terrível para o filho ter autismo, e não é. Porque tem criança que tem autismo e é criança muito amorosa, muito inteligente, muito amável, que eu chego até a ver assim, que é melhor do que muitos seres humanos que se dizem ser normais. Não é verdade?
Então, ela não aceitou e foi passando o tempo. E quando foi um dia, ela ligou para mim dizendo que a filha dela estava pensando em internar a filha, que a filha dela estava muito agressiva dentro de casa, às vezes ia para cima dela, pegava até faca, essas coisas. Ela me falou assim, né, por cima. E aí eu dei o conselho a ela, assim, eu disse, por que você não começa a dar mais carinho, atenção? Porque ela dava muita atenção à filha menor e essa maior, ela desprezava muito. Eu percebia que ela desprezava a criança. Então eu achei assim que a menina começou a fazer certos tipos de coisa para dizer assim, mãe, eu estou aqui, né? Eu sou sua filha também. E ela disse que ia internar, o pai foi contra, né, internar. E ela queria de qualquer jeito internar. E eu pedi muito a ela que não fizesse isso, que ela desse mais atenção e amor à filha. No final, a menina foi internada. Eu fiquei muito triste com isso, senti muito. E quando saiu de lá, ela não quis mais ser a mãe da menina. Ela pediu para o pai procurar outro lugar para morar, ficou com a menor. E o pai foi morar em outra casa com a maior. Eu estou muito triste, sabe, com essa decisão dela, e eu queria saber assim do doutor, o que é que o senhor acha sobre isso, de uma mãe fazer isso com o filho, que eu acho que de maneira alguma ela poderia, né, fazer isso, querer que o pai saia dentro de casa, que ele até não está muito bem com a situação, eu acho que ele está até assim muito ansioso, como quer dar uma depressão nele, porque ele está tomando conta de tudo só. Ela deixou de ser mãe. Só é mãe da menor, dessa menina que está com esse problema, que é a maior, ela deixou de ser mãe. Então, como é que eu posso chegar a ela, né, que às vezes ela comenta algo, eu não gosto do que ela está falando, mas às vezes eu fico calada. Como é que eu posso falar, quando ela vier falar sobre isso, que ela acha que está certa, dessa decisão que ela tomou? Eu acho que a gente está aqui num propósito. Todo mundo tem um propósito a viver nesse plano aqui, nessa terra, nesse planeta. Então, muito difícil alguém ter uma vida perfeita. Se a gente olhar para o lado e achar que está tendo uma vida perfeita na casa do vizinho, poxa, não tá. O vizinho está mentindo muito, ou o Instagram está mentindo muito, o Facebook está mentindo muito. Ninguém tem vida perfeita, não. E talvez para essa mãe agora seja difícil entender isso, mas mais para frente ela vai entender, sim. Tempo ao tempo para ela, né? Quando a ficha realmente cair e ela retomar o papel de mãe, porque mãe tem sim altos e baixos, tem crianças que vão ter adoecimentos graves, sim, mas que não deixam de ser filhos, hoje, amanhã ou depois, ela vai se sentir mais aberta a ouvir a sua opinião. Talvez nesse momento que seja mais ativo, seja mais intenso, ela não queira escutar tanto. Mas mais para frente, quando ela puxar esse assunto, aí vale a pena, assim, ir falando aos poucos, correndo por fora ali, até chegar a uma sensibilidade maior, né? Mas tempo ao tempo isso. É difícil, sim. Doutor, crianças com TOD podem ser diagnosticadas com 1 ano e meio de idade? O senhor já pegou crianças com TOD? Acho que não. Não acredito nisso, não. TOD é transtorno opositor desafiador, gente. Aquela criança que não aceita a autoridade de pais, professores, geralmente, né? Mas para diagnosticar isso, 1 ano e meio, a criança nem desenvolveu direito ainda. Então, eu tenho um caso de uma criança com 1 ano e meio e ela gosta de machucar os colegas e observar a reação deles. A verdade é essa, tanto em crianças como em adultos, principalmente os professores. E eu percebo que ela faz e ela observa. Sempre que ela faz, que ela venha morder, que ela venha tirar uma brincadeira, é sempre com um propósito, né? Machucar, de alguma forma ali, seja a criança ou o adulto. Como o TOD não pode ser diagnosticado nessa faixa etária, poderia ser um transtorno de conduta ou é falta de limite mesmo? Não, essa criança de 1 ano e meio ainda não tem muito diagnóstico de nada, não. Pode ser só uma coisinha de criança, ou pode ser uma reprodução do que ela veja muito em casa também. Mais para frente que se fala nesses outros transtornos, mas agora ainda a gente nem fala bastante coisa, é observar e tentar modular esse comportamento para que ele não ocorra. Mas acho que vale a pena investigar como é o contexto dessa criança em casa também, né? Como foi a gravidez, essas outras coisas.
Sim, a questão da modulação também entra em conflito, porque o professor, no caso a professora, ela tenta modular o comportamento não fazendo nada. Ela não reage à ação da criança. Ela acha que se a criança for modular o comportamento, chega a dizer assim, não, vamos fazer de outra forma, vamos tentar fazer assim. Ela não tenta esses outros meios para fazer, como uma modulação que a gente estuda, né? Perdão. Como uma modulação que a gente estuda, né? Ela simplesmente deixa passar. Ela não interrompe, ela não... Ela, na verdade, eu acho que ela reforça o comportamento inadequado na criança por deixar passar. Entende? E isso se torna um problemão. Acho que vale a pena discutir na reunião dos professores, trazer esse caso para as outras falarem também, porque aí consegue dar uma ajuda a essa professora, né? Ver que isso não está tão certo, ver o que ela pode fazer para melhorar, né? Acho que vale a pena, sim. Essa criança merece, né? Oi. Oi. Doutor, eu queria saber qual o conselho que eu posso dar à minha filha, porque ela não tem paciência. E o meu neto, ele vai para o psicólogo e psiquiatra 2 vezes na semana. 2 dias na semana. E são dias diferentes. E só o pai acompanha. Ela não acompanha. No meu entendimento, assim, eu não sei se eu posso estar errada. E ela teria que acompanhar para ver como é que ela vai lidar com o filho, porque só ela que fica com ele o tempo todo, que o pai trabalha o dia todo. Quem fica com a criança é ela. E qual é assim o conselho que o senhor me dá que eu possa conversar com ela a respeito disso? Se é para ela poder participar junto com o médico, né, que está acompanhando ele, para poder assim aconselhar, né, ela e conversar com ela a esse respeito, porque talvez até o médico nem saiba que ela não tem paciência com ele. Aí eu vou muito pouco lá. Eu só vou muito pouco na casa dela. Porque quando eu chego lá, aí ele quer me abraçar. Vou, aquela alegria, né? Comigo, porque não me vê. Aí ela bate, sabe? Ela bota ele sentado assim. Não quer deixar ele vir falar comigo. Aí eu sinto. Eu prefiro não ir. Eu como vó, eu sinto. Porque é meu neto. É o único neto que eu tenho. Então eu fico assim, sentida a esse respeito. E eu oro muito ao Senhor para que dê muita paciência a ela. Ela não tem paciência com ele. Ela, não sei se ela não reconhece assim que ele é um menino assim. Ou ela não aceita que ele é um menino assim. Ela acha que é um castigo. Ela pensa muito assim na vida. Porque esse filho é assim. Entendeu? E assim, ela disse, mãe, por quê? Ela perguntou a mim, por quê? Aí eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Ele trabalha na vida do pai e da mãe da forma que ele quer. Pode ser através até dessa criança. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, foi o que eu passei para ela, foi o que eu disse a ela, né? Mas, assim, eu queria saber do senhor se eu aconselho a ela para ela frequentar, em vez de o pai ir, ela ir, né? Para o psicólogo e psiquiatra, que ele tem 2 dias na semana. Eu acho que a senhora falou muito bem já. Acho que pode usar as mesmas coisas que a senhora disse agora. Mas talvez, se a senhora achar que for difícil, pode se colocar para ir junto com ela também. Vamos lá, eu e você, para a gente ver como é. Eu também quero aprender. Tentar não deixar... Não crucificar tanto a mãe. A mãe sofre muito também. A mãe passa poucas e boas também. Então, para ela também é difícil. Para todo mundo é difícil. A gente está nessa terra só de primeira viagem. Então, a gente está aprendendo. Todo dia a gente está aprendendo. Então, para ela também é difícil, né? Então, a senhora pode se colocar junto para ir junto com ela lá no dia, para ir aprendendo aos poucos. Aos poucos ela vai desabrochando, ficando mais maleável. Mas para as mães de crianças neurodivergentes, crianças autistas, é difícil também.
A maternidade é cheia de expectativa. De repente, seu filho veio diferente. Meu Deus, e agora? E aí tem as cobranças do lado, as cobranças da escola, cobranças dos profissionais, cobranças dos amigos, do vizinho. Então, essa mãe também acaba se esgotando também. Então, para ela também é difícil. Mas, como a senhora quer ajudar, acho que vale a pena ir com ela lá um dia, depois ela vai sozinha. Mas desse jeitinho que a senhora conversou aqui, pode ser o mesmo jeito que vai conversar com ela também. 2 anos de idade. Até 2 anos de idade, ele, quer dizer, quando ele completou 2 anos, ele não falava. E descobriu assim, porque ele não falava. E ela disse, oxe, ele não fala pai, não fala mãe, nada. Tudo que ela ensinava, ele não falava. Água, nada, ele não pedia nada. Era um menino assim, ó, parado. Depois que ela descobriu, foi que ele foi se saltando. Que bom que descobriu, então conseguiu intervir a tempo. 2 anos é uma idade boa para intervir. Se fosse antes, um pouquinho antes, melhor, mas 2 anos é uma idade boa. Obrigada. Nada. Eu tenho mais uma pergunta, doutor. Eu tenho uma pergunta. A gente vai, né, no consultório, psiquiatra, e quais são os testes que estabelecem, que vocês usam para descobrir um transtorno ou descobrir um transtorno mais uma comorbidade que normalmente acontece, né? Eu queria saber quais são esses Então, testes. a consulta psiquiátrica é pelo que a pessoa fala. Quem vai no psiquiatra falando, doutor, tenho que tirar uma chapa da cabeça, um exame da cabeça, não existe isso, tá, gente? É o que vocês falam, o que vocês relatam lá para o psiquiatra. São sinais e sintomas. A Bíblia, né, da psiquiatria, o livro que fala, o manual de diagnóstico, se chama DSM. DSM é o livro que fala lá os transtornos mentais. O que é que a pessoa tem que ter? Tem que ter isso, isso e isso para ter depressão, isso para ter ansiedade, isso para ser bipolar, para ser autista. Tem lá esses sintomas todos certinhos. Claro que algumas outras doenças, os profissionais, psicólogos, os pesquisadores, os médicos desenvolveram testes. E aí, para TDAH tem muito teste, para autismo tem muito teste, para depressão tem muito teste, mas é o que você fala. Às vezes você pode falar lá, o profissional não vai aplicar teste nenhum. Vai ser pelo que você fala mesmo. E isso é mais comum de acontecer, pelo que você relata. Forma também pode ocorrer para crianças, por exemplo, em vez de fazer testes, principalmente para crianças com sintomas, características, né, na verdade, do TEA, né, do autismo, em vez do psiquiatra ou neuropediatra fazer o teste, ser por aquilo que o pai ou a mãe fala? Sim, ou... e pela observação, né? E observação. Pode sim, mas é difícil isso na primeira consulta, né? Tem pessoas que vão querer, na primeira consulta, falar, e aí, meu filho tem autismo ou não? Isso é mais difícil. Essas coisas só vêm com o tempo, né? Mas crianças que têm autismo, elas dão muitos sinais. E os pais e mães relatam bem, relatório da escola ajuda muito. Se tiver dúvida, o profissional fala, não, vai ter que ir no neuropsicólogo, aí faz uma bateria de teste no neuropsicólogo, que é um psicólogo específico para esses tipos de testes, que pode ajudar muito. Mas o diagnóstico é clínico, é pelo que ela apresenta. Quem tem mais? Ele tem aqui. Eu tenho muita raiva, por exemplo, vou dar um exemplo, minha filha caiu, se machucou. Eu percebo que eu fico com uma irritabilidade, uma raiva muito fora do normal. Ah, Guilherme, qual é a pergunta? Tipo assim, se isso é normal, que eu já identifico que não, né? E qual seria o procedimento, né, de tratamento, né? Eu já estou em uma fase de autoanálise, tipo assim, tô puto de raiva, mas fico andando para lá e para cá, não falo nada e só assim, né? Não falo mais nada, mas antes eu me perdi o controle, né? Então, a raiva é um sentimento comum, né? Todo mundo tem raiva, todo mundo tem tristeza, todo mundo tem felicidade, são sentimentos comuns. Mas quando isso fica muito exagerado, muito exacerbado, aí vale a pena tratar. Quando impacta você de ser mais feliz, ou quando atrapalha seu trabalho, sua escola, a vida da sua família, vale a pena tratar. Raiva, eu acho que é um sintoma bom de ser tratado na psicoterapia até. Um psicólogo TCC ajuda muito na raiva. Como sintoma isolado, você aprender a lidar com frustração, a controlar melhor os impulsos, e se ficar muito descontrolado, tem remédios que são específicos para isso também. Mas lembrando que todo remédio tem efeito colateral, então quanto conseguir resolver no psicólogo, melhor ainda, né? Deixando claro que é só relacionado a Chloe.
assim, né? Essa raiva descontrolada, né? Não sei se é porque eu sou pai de primeira viagem, mas, tipo, a primeira vez que eu vi ela caindo, eu fraturei a mão. Que eu dei um murro na outra, fiquei com tanta raiva que eu dei um murro na porta que acabou, né, machucando a mão. A primeira vez que ela caiu, né, que eu vi assim, né? Algo bem... Uma fúria, assim, bem... Fazer um esporte de liberação também é bom. Fazer esse esporte de Muay Thai, boxe, Sim. jiu-jitsu, esporte que libere muita coisa é bom também. E aí você se extravasa quando você tem que extravasar, né? Poupa a porta é caro. Interessante. Verdade. É verdade. E a mão ficou, nossa, um tempão machucada. A mão é mais cara ainda. É. Agora tá todo mundo me julgando aí. Pastora Magdail.